Graça e paz que sejam abundantes na sua vida, através do amor que Deus tem por você. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de Marcos. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas e João. Os 3 primeiros são chamados sinóticos porque eles apresentam praticamente os mesmos relatos. Só João que apresenta quase que um terço do que João diz, os outros evangelistas não disseram. Deus respeita a personalidade de cada um de nós. Quando você lê a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe que em alguns detalhes são diferentes. O Espírito Santo os inspirou a fazer o relato, mas o Espírito Santo respeita a personalidade da pessoa. Veja, quando acontece um acidente ou quando acontece um crime e tem várias testemunhas, a polícia ouve essas testemunhas separadamente, um de cada vez. E todas essas testemunhas mostram o que aconteceu o acidente, mostram o que aconteceu o crime, mas cada uma delas percebe detalhes que as outras não perceberam. Então é comum, quando presenciamos um fato, cada um de nós perceber aspectos diferentes que não foram percebidos pelos outros, porque nós somos personalidades diferentes. Então, por exemplo, nós acabamos de ler ontem Mateus, e Mateus, quando fala sobre os 2 ladrões na cruz, ele diz que os 2 ladrões estavam amaldiçoando Jesus. O que aconteceu? Só que outro evangelista prestou mais atenção no que estava acontecendo e viu que era um ladrão só que estava amaldiçoando Jesus. O outro ladrão se arrependeu e pediu para Jesus, entende, se lembrar dele quando estivesse no paraíso. Então, essas diferenças provam que o relato é real. O Espírito Santo respeita as diferenças individuais. É muito provável que Mateus viu um deles amaldiçoando Jesus, foi chamado a atenção para outra coisa e não ouviu quando o outro estava pedindo perdão para Jesus e pedindo para Jesus lembrar dele, Mateus não percebeu, só que outros evangelistas perceberam e colocaram no relato. Então, o fato de acontecer detalhes que são contraditórios, provam que a Bíblia é verdadeira e não o contrário. O Espírito Santo respeita a personalidade de cada um. Introdução ao Evangelho de Marcos. João Marcos foi quem escreveu esse Evangelho. Ele foi criado em Jerusalém e pertenceu à primeira geração de cristãos. Teve a oportunidade ímpar de colaborar no ministério de 3 apóstolos: Paulo, Barnabé e Pedro. Marcos, o Evangelho de Marcos, obteve o conteúdo do seu... João Marcos obteve o conteúdo do seu Evangelho através da sua associação com Pedro. Escreveu-o em Roma e destinou aos crentes de Roma. Qual o propósito do Evangelho de Marcos? Na década de 60 a 70 depois de Cristo, os crentes de Roma eram tratados cruelmente pelo povo e muitos foram torturados e mortos pelo imperador romano. Principalmente pelo imperador romano, Nero, terrível. João Marcos foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever esse evangelho como uma antevisão profética desse período da perseguição, ou como uma resposta pastoral à perseguição. Sua intenção era fortalecer os alicerces da fé dos crentes romanos e, se necessário fosse, inspirá-los a sofrer friamente em prol do Evangelho, oferecendo-lhes como modelo a vida, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, o seu Senhor. Visão panorâmica de Marcos. Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus e o Messias, o servo sofredor. Há numerosas referências em todo o livro de Marcos
ao sofrimento como preço do discipulado. Marcos se refere várias vezes que para seguir a Jesus nós vamos sofrer para glorificar o nome do nosso Senhor. Ele sofreu, nós também sofreremos. Mas Deus está conosco em todos os momentos e Ele transforma o sofrimento em bênção. Apesar disso, a vindicação da parte de Deus vem após o sofrimento, por amor à justiça, conforme demonstrou a ressurreição de Jesus. Então o sofrimento tem recompensa e Deus é justo juiz e demonstra o seu amor e a sua justiça para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Características especiais do Evangelho de Marcos. Primeiro, sendo um evangelho de ação, ele enfatiza mais aquilo que Jesus fez do que as suas palavras. Segundo, como um evangelho aos romanos, ele explica os costumes judaicos, traduz as palavras aramaicas e emprega termos latinos. Esta é a visão geral do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1. João Batista prepara o caminho para o Messias, Jesus Cristo. Surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, e então eram batizados por ele no Jordão. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Deus enviou João Batista para preparar o povo para receber o Messias, para prepará-los, chamá-los ao arrependimento de sua vida de pecado, para que estivessem abertos a receber o Messias quando ele viesse. Os 4 evangelhos apresentam diferenças, mas eles apresentam relatos semelhantes dos fatos que aconteceram. Os 3 primeiros são muito parecidos. Em Marcos, Lucas e João, eu não vou ler as passagens sobre as quais Mateus já falou. Só lerei o que não apareceu nelas. E lerei umas poucas passagens nas quais desejar ressaltar algum aspecto muito importante. Então, nessas poucas passagens, eu vou reler de novo o que foi contado por Mateus. Senão, os fatos acontecidos, relatados por Mateus, eu não vou lê-los de novo nos próximos evangelhos, em Marcos, em Lucas e em João. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, no nome de Jesus. Nós somos discípulos de Cristo. No final do capítulo 28 de Mateus, Jesus diz que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e com essa autoridade que ele transfere para nós, ele nos manda pregar o Evangelho com nossas vidas e com nossa boca, ensinando as pessoas a serem discípulos, fazendo discípulos, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então é fundamental que nós conheçamos a palavra de Deus e a conheçamos em nosso espírito e a conheçamos através da revelação do seu sentido pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita, para podermos ser testemunhas eficazes de Cristo e cumprir o seu mandato, a sua ordem para nós. Façam discípulos, batizem-nos e ensinem-nos a obedecer a tudo que Jesus falou, a palavra de Deus. Adore a Deus comigo neste louvor. De olhos fechados de preferência, meu irmão, minha irmã. Meu coração, Mestre, todo ele eu te dou.
Meu coração, teu para sempre hoje sou. Ouço o chamado, hei de a Cristo exaltar. Meu coração lhe dar. Cristo é meu Rei, Cristo é meu Rei, exaltá-lo-ei com amor. Cristo é meu Rei, Cristo é meu Rei, tudo a seus pés vou depor, vou lhe entregar tudo. Hoje para sempre me ponho no altar para o servir e amar, para o servir e amar. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus enviou João Batista para preparar o caminho de Jesus, para que os judeus daquela época se convertessem ao Messias, se convertessem a Jesus. Deus te enviou e enviou a mim para prepararmos o caminho da nossa geração, o coração da nossa geração, para receber a Jesus como seu Salvador. Você, minha irmã, você, meu irmão, juntamente comigo, nós estamos aqui com um propósito definido por Deus, para sermos luz desse mundo e sal da terra, para pregarmos a boa notícia de que Deus ama e quer salvar e já fez tudo pela salvação dos nossos contemporâneos. Deus permite que você continue vivo e permite a minha vida para que nós façamos discípulos de Jesus Cristo, para que nós nos batizemos, para que nós lhes ensinemos a obedecer a palavra de Deus, garantindo a sua salvação pela fé naquilo que Jesus fez por ele e por nós, mostrando que o sangue de Jesus, a morte de Jesus, foi no seu lugar, no meu lugar e no lugar daqueles a quem vamos pregar essa boa notícia. Jesus morreu pelos pecados dos nossos contemporâneos, precisamos contar para eles. E Jesus está oferecendo a vida eterna de graça. E Jesus oferece uma grande ajuda aqui também, vivendo como Filho de Deus. Que você seja, como João Batista, mensageiro, precursor do Messias, de Jesus Cristo, para os seus contemporâneos, para que muitas vidas sejam salvas através do seu testemunho, através da sua vida. Em nome de Jesus, amém.